Em relação às ações realizadas no ano de 2017, foi quando fizemos o mapeamento do E-Social no cenário do Poder Executivo, analisando cada requisito do layout e verificando as informações que tínhamos e o que iríamos precisar nos adequar e construindo o plano operativo. Desse mapeamento, a primeira necessidade vista foi de atualizar o sistema de gestão de pessoas de folha de pagamento do Estado, pois ele não atendia às exigências do E-Social. Inclusive era mainframe e não tinha muitos campos que o E-Social iria exigir. Precisávamos passar para o web, até para poder fazer os web services, e uma versão que atendesse todos os campos exigidos pelo E-Social. Para executar isso, precisamos ir atrás de orçamento, fazer uma elaboração de um termo de referência, fazer o processo licitatório e migração de versão. Em paralelo, higienização da base de dados. Por exemplo, no sistema antigo, o nosso campo de município era um campo texto. Então, por exemplo, o Jaboatão dos Guararapes estava escrito de 274 formas diferentes. E o E-Social exige o código do município. Então, a gente precisava transformar esses municípios em códigos. Para isso, o primeiro trabalho era padronizar o nome dos municípios para depois fazer uma tabela de para e conseguir transformar esses municípios nos seus respectivos códigos num formato a ser recebido pelo SERPRO. Tipo de logradouro foi outro que precisou fazer uma higienização da base de dados. A gente tinha informação, mas tinha no campo da descrição. Por exemplo, a Avenida Agamenon Magalhães. A gente não tinha o tipo de logradouro separado e com a abreviatura exigida pelo E-Social, AV. A gente tinha junto, no campo de inscrição, a Avenida Agamenon Magalhães. E esse Avenida poderia estar escrito Avenida, podia estar abreviado como AV ponto, AV, tinha todos os formatos. Então, foi outro exemplo de higienização da base de dados, que apesar de a gente já ter o conteúdo, era num formato incompatível com o E-Social e que precisamos fazer essa limpeza no sistema para deixar ele padronizado. Além disso, levantamos o mapeamento da situação do cadastro e pendências existentes para serem sanadas. Por exemplo, o campo tipo de deficiência a gente não possuía no sistema, consequentemente não tinha nenhuma informação sobre ele, só sabia se o servidor era deficiente, sim ou não, mas não sabíamos se a deficiência era do tipo visual, deficiente físico, auditivo. E aí, além de incluir esse campo no sistema, com a migração de versão do sistema, precisava levantar e obter essas informações para depois poder alimentar no campo novo. E o CPF dos dependentes, apesar de já existir esse campo no sistema, cerca de 80% da base não tinha esse conteúdo preenchido. Então, era outro trabalho de levantamento de informações que precisava ser feito e que foi identificado no mapeamento. Também o mapeamento da qualificação cadastral do Estado, de como estava a situação, e iniciar um projeto piloto com a ATI, a Agência de Tecnologia do Estado, que era um universo de cerca de 500 servidores. Então, tinha uma base de um escopo controlado, tinha diversas categorias, tinha tanto os seletistas quanto estatutários, comissionados, contratos temporários, e então dava para fazer um mini piloto antes de inclusive irmos trabalhar com as empresas públicas. Em 2018, foi feita efetivamente a migração da versão do sistema de gestão de pessoas e folha de pagamento para transformá-lo em web e atualizando 14 versões e trazendo todos os campos necessários para atender às exigências do E-Social. Contratação e implantação do módulo de mensageria para poder fazer a comunicação e as gerações dos arquivos XML e ter toda uma gestão de protocolos de forma automatizada, inclusive visto o volume de servidores do Estado, que faz necessário essa automação. A higienização da base de dados e de cadastro, a descentralização do orçamento dos encargos sociais, visto que cada secretaria será um SMI, um empregador no E-Social, então teve que descentralizar o orçamento do INSS e, para isso, precisou alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a LOA, a Lei de Orçamento Anual. Analisar a experiência do piloto com a ATI
e elaborar o plano operativo para implantação em todo o Poder Executivo, onde dividiu o projeto em 2 grupos de implantação. O grupo 1, referente às empresas públicas e sociedade de economia mista do Estado, e o grupo 2, os órgãos públicos, a administração direta, autarquias e fundações. Ainda em 2018, algumas ações desenvolvidas para a implantação do grupo 1, das empresas públicas e sociedade de economia mista. Reuniões com cada uma das empresas sobre o E-Social, aliando o conhecimento teórico com eles, construção dos eventos iniciais e de informações para o E-Social, em planilha Excel, visto que estávamos em paralelo migrando o sistema, então não tínhamos os campos, nem todos os campos dentro do sistema, mas para levantar essas informações, fomos levantando e alimentando em planilha Excel. Revisão de processos internos e cultura organizacional para se adequar ao E-Social, higienização de cadastro e levantamento de informações junto aos servidores, qualificação cadastral e alimentar a nova versão do sistema de gestão de pessoas com os dados necessários. E aí, quando o sistema foi disponibilizado, as informações que só estavam em Excel foram cadastradas e migradas nos respectivos campos do novo sistema. Um exemplo da construção das informações em Excel é do coração financeiro do E-Social, que é a tabela 1010, a tabela de rubricas, onde não tínhamos os campos de incidências e mesmo tendo, aconselho fazer previamente esse levantamento e esse mapeamento em Excel, onde você coloca o código da rubrica no seu sistema, a descrição dele e faz aqui, complementa com as informações solicitadas pelo layout do E-Social. A natureza da rubrica, conforme a tabela 3 do E-Social, e as incidências para regime geral de previdência social para imposto de renda retido na fonte, FGTS. Na época ainda existia a contribuição sindical, a incidência para o regime próprio de previdência social e a questão do teto remuneratório. Porque você, inclusive mapeando todas as verbas e rubricas que você tem na sua folha de pagamento em Excel, depois você consegue filtrar pela natureza e fazer um batimento, inclusive verificando se nos seus sistemas precisa fazer alguns ajustes de incidências antes da implantação do E-Social. Em 2019, algumas ações realizadas para o Grupo 1 das empresas públicas e sociedade de economia mista foi a implantação e a capacitação para usar o módulo do mensageria com essas empresas, implantação de novos processos internos revisados para atender o E-Social, exclusão de dependentes sem CPF do sistema quando chegou o fim de todos os prazos e para enviar o cadastro para o E-Social, e alteração do nome, ainda com pendência pelo que constava na base do CPF da Receita Federal. Foi dado diversos prazos para os servidores. No final, chegou o prazo de enviar os eventos de cadastro. O que tinha dependência ainda de dependentes sem CPF foram excluídos do sistema. E aqueles que não tinham sanado ainda a divergência de nome, teve o nome alterado no sistema para o que constava na base do CPF na Receita Federal. Em 2019, foi feito um envio e acompanhamento para o ambiente de produção do E-Social, dos eventos iniciais e de tabelas da fase 1, dos eventos não periódicos, a fase 2 do E-Social, dos eventos periódicos de remuneração e de pagamento da fase 3 do E-Social, da substituição da GFIP para fins de recolhimento previdenciário e INSS, e a elaboração de um manual interno e gravação de vídeos disponibilizado para os usuários das empresas com as novas rotinas e atividades para serem realizadas no sistema para atender o E-Social, e a homologação do término do projeto de implantação do E-Social para esse grupo 1, empresas públicas e sociedade de economia mista, passando em 2020 eles estarem já na rotina após um ano completo de transmitir informações, inclusive dos eventos periódicos. O manual e vídeos disponibilizados no site da SAD e que está disponível para quem quiser ver, mas é com foco muito no nosso sistema de como operacionalizar as atividades para atender o E-Social e as rotinas mensais no sistema de gestão de pessoas do Estado. Então está no site da SAD, nos principais serviços, no banner E-Social, manual e vídeos, e nele
tem os manuais, os vídeos da rotina no SAD-RH, que é nosso sistema de gestão de pessoas e folha de pagamento para o E-Social, e também os vídeos das rotinas no Mensageria para o E-Social, para gerar relatórios, para transmissão, para acompanhamento da situação dos envios pelo sistema, inclusive dos eventos que são transmitidos de forma automática. E, em relação ao grupo 2, da Administração Direta, Autarquias e Fundações, está em andamento o recadastramento e o censo para higienização e qualificação cadastral e coleta de informações de cadastro desses servidores, com foco em atender ao E-Social. Construção de regras de validação, travas, automação e melhorias no sistema de gestão de pessoas. Um exemplo ilustrativo é que a gente utilizava no nosso sistema uma categoria funcional. Era um campo já existente no sistema, que era CLT para seletista, EST para estatutário, COM para comissionado, ESTQ para extraquadro. E tem um novo campo no sistema para atender o E-Social, que é a categoria do trabalhador para o E-Social, que é essa informação que é transmitida no evento para o governo federal. Como é um campo novo, precisava alimentar para todo o legado, que foi alimentado por carga através de um DIPARA, e para novos cadastros foi feito regras de validações para impedir o sistema ser alimentado com informação incorreta. Então, se a categoria funcional é seletista, a opção válida para a categoria do trabalhador do E-Social é a 101. Se for estatutário, é a 301. Se for comissionado, é 302. Se for extraquadro, o trabalhador cedido, é a 410. E assim, faz uma regra de validação para impedir que, por exemplo, se cadastre um seletista como 410. Principalmente, quanto maior for sua base de servidores e de trabalhadores, sugiro automatizar, criar regras de validações e travas para impedir erros humanos. E retrabalho também, e ser alimentado um volume grande de forma digitando, você podendo alimentar via sistema por programas. Está sendo feito também adequações para as informações referentes a aposentados e pensionistas poderem estar adequadas ao que precisará ser transmitidos para o E-Social. Levantamentos de ponto a melhorar no módulo do Mensageria, identificado com os envios com as empresas públicas que usam o mesmo sistema. Novo manual de orientação para o cadastro, visto que o cadastro teve bastante impacto com o E-Social e que tinha uma tendência do cadastro ser o necessário para se rodar a folha de pagamento. E o E-Social traz a necessidade de aprimorar o cadastro. Em construção, todo o mapeamento da tabela de rubricas para os órgãos públicos, para as verbas utilizadas somente pela administração direta, autarquias e fundações, pegando a experiência também das 8 empresas. E esse daqui é o coração do E-Social, então precisa ser feito com bastante atenção, com bastante cuidado. Ações a serem ainda realizadas. A efetiva implantação do E-Social para os órgãos públicos, para a administração direta, autarquias e fundações, a implantação do módulo de mensageria para esse grupo 2 e capacitá-los, a implantação de saúde e segurança do trabalho para todos, tanto para o grupo 1, que ainda não entrou com saúde e segurança do trabalho, quanto para os órgãos públicos, autarquias, fundações e administração direta. E após o término do prazo do recadastramento e do censo, verificar se ainda constam CPFs de dependentes em branco e nome do servidor divergente da Receita, para fazer, se for o caso, a mesma ação que foi feita com as empresas públicas. E um ponto que nos preocupa bastante e que já foi solicitado para a Receita Federal, não só por Pernambuco, como por outros estados e pela própria União, revisar a questão do processo de reabertura de competências do regime geral de previdência social para períodos anteriores, não elencados nas situações previstas no Infoperante, que aí a solicitação para a Receita é quando o regime trabalhista for estatutário e o regime de previdência for o regime geral, é inviável operacionalizar essas reaberturas pelo universo e pelo tamanho das folhas de pagamentos que existem nos órgãos públicos.
Então, é permitir que se lance essas competências em atraso, mesmo que isso tenha ocorrido por um erro administrativo, dentro do infoperante. E o E-Social, com isso, teria todas as informações, inclusive quais esses atrasados, esses retroativos que pertencem a cada competência, para alimentar corretamente a base do CNIS e gerar as multas necessárias, se pertinente.